Episódio novo do Ruído Cast. Gente, mais um episódio do Ruído Cast. Esse episódio aqui a gente vai falar do convidado Rômulo Pacífico. Rômulo Pacífico. Foi uma conversa muito legal com o Rômulo. Exatamente. Eu joguei pra ti a pergunta porque eu nem lembrava. E quem era o convidado, né? A gente gravou uma sequência de convidados. É sério. E aí a gente deixou pra fazer a cabeça depois. A gente sempre deixa pra fazer depois porque a gente cita como foi o episódio nessa abertura, né? É. E aí precisa ter gravado o episódio pra isso. Aí a gente fica relembrando. E vamos relembrar agora o que a gente conversou com Então, a gente meio que tirou várias dúvidas que a gente tinha, né? Sim. A gente acompanha o Rômulo já faz muito tempo, né? Que o Rômulo era da banda Versalhes, o Rômulo tá com a banda agora Bem-vindo ao Pacífico. E o Rômulo também, além de tudo, ele ainda é advogado. E além de tudo também, ele tem muita história pra contar. É, né? sim. Hoje em dia, ele é advogado, produtor cultural, e guitarrista, músico. vocalista, é músico, né? Pai, Verdade. casado, esposo. é isso aí, ó. Mas até chegar no hoje, né, teve muita história também envolvendo música, envolvendo arte. E assim, o cara já tocou no Lollapalooza, o cara já participou de reality show da Rede Globo, Horário né? Nobre. Horário Nobre, que é o Superstar. Que inclusive, quando aconteceu aqui em Porto Velho, foi uma Copa do Mundo. Foi um fenômeno. Todo mundo votando. Era um programa que acontecia a votação na hora que o programa estava sendo exibido. Então ficava todo mundo com o celular na mão. Eu lembro que eu assistia isso, eu até comentei isso no episódio. Assistia com os amigos em casa e todo mundo com o celular pra votar. Vota na Versalhes. Verdade. E a Versalhes chegou até a final, lembra? Foi até a final? Foi até a final. Ficou em terceiro lugar, né? Foi em terceiro. Caraca, que da hora, Primeiro velho. foi o Lucas e Orelha. Segundo, o Scalene. É verdade. E terceiro, Versalhes. Verdade. Mas enfim, a gente tá aqui já entrando no assunto, né? Vamos deixar pra conversa com o convidado. Isso, é verdade. E só citar que a gente tem aí, então, uma visão de um integrante da banda. E de uma perspectiva que eu não tinha, particularmente. Porque a minha visão era só do lado de fora, não conhecia ninguém da banda tão a fundo. E eu perguntei muita coisa. Muita coisa que talvez seja curiosidade de vocês. É verdade? Olha aí, ó. Vamos todo mundo aprender e conhecer as histórias juntos. De Rômulo Pacífico. E antes de entrar no episódio, tem uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer. O que é, Henrique? Esse daqui é um projeto contemplado na Lei Aldir Blanc. Esse daqui que eu falo é o Ruído Cast. O Ruído Cast é um projeto contemplado na Lei Aldir Blanc, Lei número 14.017, de 29 de junho de 2020, com patrocínio Governo Federal, Governo de Rondônia, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e Sejusel RO, segunda edição Marechal Rondon, Prêmio de Produção Literária, Fonográfica e Digital para difusão de expressões culturais. Olha aí! Difundindo muitas expressões culturais. E culturas. E eu tenho outra coisa pra falar também, sabe o que é? É que a gente tem trabalho bastante no nosso Instagram do Ruído Cast. É verdade. E eu preciso que você siga. A gente nunca divulgou o Ruído Cast aqui. É verdade. Que é no programa do Ruído Cast, inclusive. Então, por favor, siga a gente no Instagram, @RuídoCast. É isso aí, a gente tá atualizando lá, a gente sempre lança quando sai episódio novo. Então, pra vocês saberem as novidades do Ruído, sigam o RuídoCast no Instagram. E sigam também o nosso Instagram, né? Qual é o teu? @Henrique Lima Vídeos. E o meu é @Samir Otto. Tá tudo na legenda daqui do Spotify ou aqui no YouTube. E é isso. Outra coisa, a gente conversou com o Rômulo também, uma curiosidade aqui que eu vou deixar pra vocês só ficarem curiosos. Só pra conhecer no episódio. Pra quem nunca viu visualmente a banda Bem-vindo ao Pacífico, eles sempre se preocupam muito com a estética, né? Tipo, eles usam macacão. No começo, na primeira apresentação, eles usavam macacão. Depois eles foram pra outra parada. Primeiro álbum, né? Tem uma explicação do nome também. Por que é Bem-vindo ao Pacífico? Tudo isso daí vocês vão conhecer também nesse episódio. Sim, várias curiosidades sobre a banda. Tem muita coisa pra conversar. Muita coisa. Vá ouvir seu episódio, se divirta. Isso aí, Ruído Cast, convidado Rômulo Pacífico. E aí, mano? Pô, mano, e aí, velho? Obrigado muito pelo convite, eu fiquei felizão. Legal que você aceitou. A gente que agradece, cara. A gente sempre, né, no dia que a gente vai conversar com o convidado, a gente fica de manhã trocando ideia, eu e o Samir. E a gente tá com várias curiosidades aqui, várias coisas que a gente quer saber acerca do teu universo aí. Pô, velho, se apresenta. Muita coisa mesmo, mano. Se apresenta pros ouvintes. Beleza, vou começar então. Pô, galera, meu nome é Rômulo Pacífico, eu sou músico e advogado. Músico eu já sou há bastante mais tempo do que advogado, né? Música mesmo tá presente na minha
vida desde que eu me entendo por gente, porque meu pai já é instrumentista, né? Toca violão, é compositor também, é amador, né? Que nem eu, assim. Aí desde pequeno eu já via ele tocando violão e tal, e aí daí me veio a vontade de começar a tocar. Eu comecei assim com uns 12, 13 anos, e aí daí por diante já, junto com a vontade de tocar, já veio a vontade de compor minhas próprias músicas e a vontade de fazer parte de uma banda, né? E aí com 17 para 18 anos eu formei a minha primeira banda valendo, que foi a Versalhes. É uma banda que acabou ficando bastante conhecida assim no cenário local, regional e até no cenário nacional por um tempo, né? Sim. Nacional, da né? participação que a gente teve no programa Superstar, no ano 2015. E aí, a partir daí, isso foi, assim, um divisor de águas, assim, na minha carreira artística e, consequentemente, na minha vida pessoal também, porque por conta desse ponto fora da curva, né, que aconteceu com a Versalhes, a gente teve a necessidade de ir morar no Sudeste por um tempo, aí eu acabei pedindo demissão do emprego que eu trabalhava na época, que eu era bancário, né, e aí, tipo assim, saí de um cenário onde eu... Tipo, Nossa, que da hora. Era funcionário efetivo de um banco e que eu achava que eu ia me aposentar lá pra, tipo, ficar autônomo por um tempo. E aí depois, quando eu precisei voltar a Porto Velho por questões familiares e tudo mais, aí eu já voltei pra exercer a profissão que eu tinha me formado, mas nunca tinha exercido, né? Que era o direito. Então foi, tipo assim, a loucura que aconteceu com o Versalhes naquela época acabou, tipo assim, mudando todo o meu panorama, assim, na vida pessoal e profissional, né? Mas aí, como resultado, aqui estamos. Feliz pra caramba. Deu um resumo pra gente. Dentro de tudo isso que tu falou, a gente tem muita coisa pra perguntar dentro de cada dessa linha. Muita mesmo, mano. Bora lá, maninho. Tu ia falar alguma coisa, Samir? O que tu ia falar? Eu queria saber como que a Versalhes tá hoje. Se tu tem alguma ligação ainda com a banda, se tu sabe de alguma coisa. Porra, com certeza eu tenho ligação com a banda, primeiramente como fã, né, cara? Porque, tipo assim, apesar de não estar mais Sim, totalmente. participando Legal. da banda desde 2017, quando eu saí no final, mas é uma banda que eu sou extremamente fã do som que os caras fazem. Assim, depois da minha saída, eles já lançaram mais um disco novo, né? Algumas singles e continuam morando em São Paulo. Agora a banda tá no formato de trio, né? Desde que eu saí, depois de mim saiu o Miguel também, que era o baixista da formação, né? Que participou lá do programa e tal. E aí entrou um outro baixista que chama Casca, que é também aqui de Rondônia, mas já morava em São Paulo há mais tempo. E aí os meninos ficaram nessa formação de trio aí, estão lá, cara, na batalha, né? Na Selva de Pedra, que nem a gente chama São Paulo. Ah, que da hora, que da hora. Falou do Casca. A gente já recomendou aqui, a gente sempre no meio do programa a gente tem um quadro de 3 dicas. A gente já recomendou a Kali. Pois quando estou com você, me sinto mais leve, inteira. Me sinto mais eu, me sinto mais leve, plena. Me sinto mais eu. Quero você pra mim, quero você perto de mim assim. Parte de mim. E o Casca também tocava na Justamente, Kali, tipo, né? essa curiosidade que, tipo assim, uns 2 anos antes da Versalhes partir pro Sudeste, o pessoal da Kali, que era uma banda que foi formada aqui na mesma época, né, que também era de um som alternativo, mas a proposta deles era um som mais cabeçudo, assim, eu digo, mais complexo, né, era meio que uma nova MPB, assim, meio Bem experimental, né? meio de jazz, assim, de New Soul. E aí eles, a banda super preparada, os caras na época tinham um nível de musicalidade já muito foda, né? E aí todo mundo se uniu e partiu pra São Paulo, acho que em 2012, 2013. Acho que foi 2013 que eles foram. E aí foi massa que quando a gente chegou em São Paulo, lá pelo final de 2015, já tinha essa galera da Kali que acabaram sendo, tipo assim, os anfitriões, assim, pra Versalhes em São Paulo, né? Ah, que E massa. eles tinham um estúdio Teve em essa casa troca, e tal, e aí a gente ensaiava lá no estúdio deles também. Que legal. Ô, Rômulo, mano. isso foi antes ou depois do Superstar? Depois, cara, porque foi assim, ó, até
quando aconteceu o Superstar em 2015, a Versalhes, ela tinha já 5 anos, né, de atividade. Ela foi formada em 2009 e tal, só que aí era naquele ritmo que a gente tá ligado como é banda local, né, ainda mais banda autoral, de rock e tal. A gente tinha um trabalho que a gente fazia, tipo, como um hobby, mas de uma forma séria, né, hobby no sentido de que a gente nunca conseguiu, até o momento do programa, ter como primeira atividade profissional, assim, a banda, né, era uma coisa que tinha todo mundo seus trampos e trabalhava junto com a banda. E aí, quando aconteceu de a banda participar do programa, a gente, tipo, fez todas as idas para o Rio de Janeiro e voltava para cá nos intervalos, né, durante a época que o programa estava sendo exibido. E aí, tipo, acabou em julho, eu acho, ou foi junho o programa, e aí até dezembro, mais ou menos, a gente ficou aqui em Porto Velho, tipo, organizando já a vida para poder partir e se radicar no Sudeste por um tempo, né? Que era o que tudo indicava que seria mais interessante a se fazer. Mas eu acho que se a gente tivesse voltado no tempo, hoje em dia a gente talvez não tivesse se precipitado assim em se mudar de Porto Velho de uma forma tão rápida assim, né, em relação à data em que as coisas começaram a virar. Porque a gente foi vendo depois que, tipo, embora o artista ele quando ganha uma projeção maior, ele tenha que transitar ali pelo Sudeste, muito por questão de network, né, de conhecer pessoas, de se inteirar das oportunidades, e além do fato do Sudeste ser uma vitrine, né, assim, para música e para diversos outros tipos de segmentos profissionais de arte, né? Mas, tipo assim, o que a gente vê que é uma coisa mais sustentável a se fazer é a galera ir pra lá e passar temporadas, né? Passar, tipo, 2 meses, resolve o que tem que resolver, volta. Porque uma coisa que, assim, agora fazendo meio que meia-culpa, né? Mas não que seja uma culpa ou porque ninguém fez por... Todo mundo foi aprendendo, assim, na tentativa e erro naquela época, né? Mas a gente, hoje, olhando, assim, pra trás, eu vejo que talvez um ponto que faltou pra banda foi consolidar de uma forma mais forte o vínculo com o público aqui de Rondônia mesmo, sabe? A gente ficou, tipo, bem falado, bem conhecido na época, mas eu acho que faltou formar aquela base mesmo mais forte aqui, sabe? Tanto que, tipo assim, todo mundo, não todo mundo, mas muita gente ainda lembra, banda do programa e tal, mas faltou aquele lance de ser da galera saber cantar as músicas todas e tal, que nem é o que a gente, depois de um tempo, que eu observei que acontecia com outras bandas fora do eixo Rio-São Paulo, que também acabaram ganhando destaque nacional, né? Como, por exemplo, digamos, o pessoal do Selvagens da Procura de Lei, que é uma banda lá de Fortaleza, que, tipo, chegou no nível de carreira parecido com o que a Versalhes teve por um tempo, né? Os caras, eles, tipo assim, por muitos anos eles se mantiveram morando em Fortaleza e iam pra São Paulo na época que tinha que fazer show, fazer turnê e tal, e depois voltavam pro seu estado. E lá em Fortaleza, pelo menos, eles são, tipo assim, tem uma base de público consolidada, né? Como a Versalhes não chegou a ter aqui. Mas é aquele lance, né, cara? Tipo assim, a gente, como eu disse, acho que em bastante tempo, eu acho que a Versalhes, até onde eu lembro, foi e muito tempo que eu digo porque tinha tido já a galera da Nitro que conseguiu quebrar essa barreira, assim, regional e fazer um rolê mais nacional, né? Mas foi começo dos anos 2000. Só que aí passaram 10 anos sem que tivesse ninguém com essa experiência, e na época que aconteceu isso com a banda, a gente, tipo, não sabia muito bem qual era o melhor passo a se dar, né? E aí a gente foi nesse tentativa e erro e tal, mas, tipo assim, cara, foi uma coisa que, de uma forma ou de outra, mesmo que se a gente tivesse talvez feito alguma coisa diferente, o lance poderia ter vingado mais, né? Poderia ter, tipo, durado mais tempo, aquela exposição que a banda teve, mas mesmo não tendo rolado, eu mesmo acho que tudo aconteceu da forma como tinha que acontecer, né, velho? Foi, de uma forma ou de outra, a gente teve experiências assim que... E o exemplo de vocês serve também pra outras bandas também, né? Claro, pô, não, aí onde eu ia chegar é o seguinte, eu tenho observado que depois que aconteceu esse lance com a Versalhes, a gente teve muita gente que a gente viu que através da experiência da Versalhes se sentiu encorajada a meter as caras mesmo, a descer pra tentar também. Muita gente, porque, tipo assim, gente boa, velho, eu digo e bato no peito pra dizer que tem, e sempre teve muita gente talentosa pra caramba aqui em Rondônia, em todos os segmentos, sabe? Verdade, e não que só o lance da Versalhes tenha sido um fator que inspirou todo mundo, mas eu acho que, tipo assim, o lance da galera ver o que foi possível de acontecer com a Versalhes, né? Essa repercussão nacional, somado com o lance de, tipo, que naturalmente eu acho que o acesso à formação nas áreas de produção artística, cultural, né? Tá bem mais democratizado com o lance da internet. Então, tipo assim, hoje a gente tem a possibilidade de que o cara com interesse, né, com recurso mínimo
para comprar, sei lá, um equipamento de áudio, um equipamento de vídeo, e tendo interesse de aprender pela internet, ele pode, tipo, de uma forma praticamente autodidática, se começar a exercer qualquer ofício na área de produção, o que não era produzível antes. Se projetar, se né? projetar. Então, tipo assim, eu acho que por uma soma de fatores, a gente hoje, 2022, assim, né, a gente tem uma coletividade, assim, de artistas e de produtores culturais e de produtores de vídeo, de áudio, aqui em Rondônia, que estão no nível de profissionalismo parelho, assim, com outras regiões do país, que é uma coisa muito massa que eu observo, sabe? Eu acho muito foda. Eu acho que a gente está, pouco a pouco, assim, a nossa geração e as próximas, com certeza, vão fazer isso de uma forma mais forte ainda, que é superar esse complexo de cachorro vira-lata, né, que a gente aqui do Norte tem, né? Em muitos sentidos, assim, por exemplo, só achar que é uma coisa realmente boa quando ela vem de fora, ou quando tem alguma chancela vinda de fora e tal. Sim. Verdade. Eu acho muito massa escutar essa visão, né? Tu falou da visão, sendo como um integrante da banda, de ter participado disso tudo, disso que aconteceu, esse aprendizado, essa experiência. E eu quero contar também, ter a visão de quem, antes do programa, já curtia muito o som da banda. Eu lembro quando vocês tocavam lá na Estrada de Ferro. Eu lembro que ia no show. Todo aquele momento, já cantava, já ia no show, já curtia pra caramba, sempre foi um som muito legal. Aí teve essa fase essa exposição nacional de participar no programa que passava em horário nobre pra todo o Brasil. Aí, pô, foi uma campanha. Eu lembro que tinha uma campanha pesada, assim, de Porto Velho. Vamos votar neles. Todo mundo se juntava. Mano, eu juntava o pessoal no meu quarto, juntava amigos pra assistir todos os dias que o programa passava. A gente assistia. É verdade. Foi um negócio muito legal. Não, foi um sentimento gente, o shopping. Copa do Mundo, O shopping. Nossa, foi muito Copa do Mundo. Isso mesmo. Muito. O shopping inteiro tava adesivado com a banda Versalhes, cara. Todas as mesas da pavimentação. Foi um movimento muito legal, velho. Muito massa mesmo. Eu lembro. Isso foi muito louco. Eu acho que porque também, em muito tempo, acho que foi a primeira vez que Rondônia, assim, virou notícia, né, em outras regiões, por um motivo positivo, né, cara? Positivo, porque verdade. muitas vezes, tipo assim, Rondônia já tinha aparecido mais, tipo, por motivos ruins, né? Tipo, rebelião em presídio, ou corrupção de político, essas coisas, né? Mas ter essa oportunidade do Estado ter algum motivo para se destacar por uma coisa positiva, eu acho que isso aí deixou todo mundo, assim, numa sinergia, assim, que eu nunca tinha visto, assim, sabe? De Copa de Mundo mesmo, verdade. Foi demais, pô. Tá daí. Com certeza eu acho que se não fosse por esse apoio fodão, assim, que a galera daqui do estado vestiu a camisa e apoiou pra caramba mesmo, a banda não teria chegado assim longe na competição lá que rolou, né? E toda essa... Tu já falou, né? Todo esse aprendizado, essa experiência que rolou. E o que rendeu também, além disso? Tipo, não sei se rolou um network lá, conheceu... Eu lembro que vocês fizeram um som com as bandas também. Como é que foi? Tipo, rolou um network? Não, rolou pra caralho. Tipo assim, porque o que rola? Depois da participação no programa, a gente conseguiu um contrato com a gravadora que era um selo da Som Livre, né? Chamado Slap. E aí, esse selo, ele investiu uma grana pra gente conseguir gravar o primeiro trabalho, assim, bem produzido mesmo, né? Que aí foi um disco Distante em Algum Lugar, que até chegou a ser indicado ao Grammy Latino em 2016 e tal. E aí, a partir daí, é natural, porque, tipo, os rolês lá no Rio de Janeiro e em São Paulo, assim, eles acabam que, naturalmente, aí a pessoa vai começando a transitar e conhecer conhecer outro. Eu acho que a gente poderia ter conhecido muito mais gente até do que a gente conheceu, mas rolava um lance também que, tipo, todo mundo da banda, assim, principalmente o vocalista, né, que é o Krishna, tinha meio que um temperamento muito introspectivo, assim, sabe? E eu acho que também rola um estranhamento, assim, um período de adaptação, quando qualquer pessoa que é de um local menor, né, que nem a gente aqui, chega pra morar em São Paulo, a cidade, ela oprime um pouco, né? E aí eu acho que a gente, tipo, poderia ter feito muito mais network, mas a gente acabou ficando bastante recluso em casa, e a gente também deu, no período que a gente teve essa sorte, foi um lance que, numa leitura mais macro, assim, do cenário, estava um pouco já ficando complicado, porque foi o momento onde estourou a crise política e financeira ali, né, de 2015 para 2016, ali onde estava tendo o impeachment da Dilma e tal, e tudo isso se refletia num cenário que, tipo assim, a gente chegou para morar em 2015, 2016, lá no Sudeste. E aí todo canto que a gente ia tentar ir atrás de marcar show, de vender show, de, tipo, sei lá, fechar parcerias, a galera falava, não, pô, se fosse há uns 2 anos atrás, vocês
eles estariam, pô, nadando de braçada, mas é que agora a galera já tá com mais medo de contratar show e tal. Então, teve esse fator também, assim, da gente ter chegado no momento onde as coisas estavam começando a se retrair, não por questão de pandemia, ninguém nem sonhava com isso na época, mas pela crise mesmo financeira, né? O movimento do comércio, né? Mas assim, velho, então respondendo a pergunta em relação ao network, a gente acabou conhecendo muita gente em função do programa, mas depois dele também, né? Porque, tipo assim, na época do programa a gente começou já a ter interações com a galera das bandas que participaram, né? Que, tipo, principalmente do Super Combi da Scalene. E aí, depois disso, a gente conheceu também a galera das bandas que participaram em si, a gente ficou próximo também do pessoal do Dona Zaira. E aí era uma galera que a gente sempre trombava quando morava lá em São Paulo, assim, e tal. Mas eu acho que, tipo assim, também, terminando de responder a pergunta, eu repito, acho que dava pra ter feito muito mais contato, mas a gente ficou nesse período de adaptação, assim, e tal, e entendeu que, tipo, pra mim, particularmente, a sustentabilidade financeira, ela apertou muito mais, porque quando eu fui morar, eu levei minha mãe e minhas irmãs pra morarem comigo, porque, tipo assim, em São Paulo, elas dependiam financeiramente de mim, né? Então, tipo assim, eu fui levando a família, os moleques, eles foram, tipo, cada um sozinho, ou com a sua esposa, né, e tal, então foi mais tranquilo pra eles, mesmo no cenário de que tava com pouco show e tal, eles se manterem lá de uma maneira mais sustentável, né? Eu consegui ficar menos tempo e precisei voltar muito por conta mesmo da dificuldade financeira. Esse menos tempo foram quanto tempo? Sim. Eu cheguei pra morar lá no Sudeste no final de 2015. Eu fiquei 1 ano e meio, assim, tipo, 3 meses no Rio de Janeiro, morando lá, e 1 ano e 3 meses em São Paulo. Aí voltei. Caraca, velho. Aí depois que eu voltei, ainda me mantive na banda por uns 6 meses, assim, né, pra terminar de fazer os compromissos que já tinha, e aí tive que sair, assim, no final de 2017. E quando tu veio, tinha algum plano, assim, porque foi uma questão financeira, né? Foi. E tu tinha pedido demissão do banco. Então, foi meio kamikaze, eu fui meio louco, assim, porque, tipo, eu pedi a demissão do banco porque eu queria justamente não ter essa segunda opção, né? Eu queria, assim, falei, eu vou dar essa guinada na minha vida, mas eu vou, tipo, de corpo e alma. Então, para não ter aquela noite, não, qualquer coisa eu largo mão de tudo e volto pro banco e tal. Eu falei, eu vou botar todas as minhas fichas, mas lógico que eu também pensava assim, apostou mesmo. No momento em que não fosse mais economicamente viável viver só da banda, e que na real acabou sendo por muito poucos meses, assim, né? Mas eu pensava que também eu criaria a oportunidade para poder exercer a advocacia, né? Porque, tipo assim, eu tinha me formado em Direito em 2013. E aí, como eu já tava no banco, eu botei o diploma embaixo do braço e nunca mais nem peguei no livro de Direito, tá ligado? Até quando foi em 2016 que eu falei, pô, então agora já tá ficando difícil aqui, eu vou fazer o quê? Vou estudar para tirar minha carteira da OAB. E aí, quando eu tirando a carteira da OAB, eu ia precisar voltar para Porto Velho, porque o direito é uma profissão que exige tu ter uma rede de contatos, né, para tu começar a entrar no mercado. E aí, como eu não conhecia ninguém em São Paulo, e além de tudo, o mercado hiper mega saturado, né, aí eu comecei a estudar, passei na prova do OAB lá em São Paulo. Aí, quando eu passei, o meu plano era voltar para cá já para começar a exercer a profissão, né, na advocacia. E foi o que eu fiz. E o mais louco foi o seguinte, pô, tipo, quando eu já tava decidido a voltar a morar aqui, a gente foi fazer um show em Belo Horizonte, acho que no começo de 2017. Aí nesse show eu conheci a Tina, que hoje é minha esposa e tal, e aí tipo, a gente se conheceu lá alguns meses antes de eu voltar. Aí ela foi me visitar em São Paulo, acho que no mês seguinte, né, que já tava perto de eu vir, me ajudou a organizar minha mudança de volta e tudo. Aí ela falou, daqui a um mês eu vou lá em Porto Velho conhecer lá e ficar um tempo contigo. Aí ela veio e nunca mais voltou, tá ligado? Olha aí, ó. Acho que o teu propósito era ir lá, na verdade era pra conhecer ela também. Então, eu acho que essa é a maior resposta, porque, pô, então, por isso que eu digo que mudou minha vida total, né? Que aí, tipo, conhecer a mulher que, tipo, pouco tempo depois que ela veio morar aqui, a gente já pediu ela em casamento, aí já veio a gravidez da nossa primeira filha. Tipo, no resumo da história, a gente tá casado e tem 2 filhos, tá ligado? Mano, sim, pois caramba, velho. É uma virada de chave, né? Muito, e tudo tipo isso aconteceu em 1 ano e meio. Tudo isso em 1 ano e meio, velho, pra tu ver. Tá louco, mano. Antes da gente sair desse assunto, né, a minha última pergunta, mano. E como é que foi tocar no Lollapalooza? Que a gente nem falou, né, sobre isso, teve isso também. Caraca, verdade. Velho, cara, bicho, foi a realização de um sonho, acho que pra mim particularmente, porque, tipo, o Lola é um festival que eu sempre curti pra caralho, e tipo, a gente tocou em 2016, né? Desde a primeira edição. Eu tava lá, eu também tava lá, eu assisti. Justo, então, tipo assim, eu já tinha ido em 4 edições anteriores do Lola antes da gente tocar, tá ligado? Desde 2013, que eu ia todo ano, 13, 14, 15. Não, eu fui em 3 edições antes de tocar.
E aí eu ia, pirava, porra, muito foda, né? Muitas bandas doidas. E eu sempre que eu olhava pra aquele palcão lá, pensava, caralho, bicho, deve ser muito doido tocar aí e tal. Aí quando começou a acontecer o lance da banda, tipo, engrenar e tal, aí uma vez eu lembro que a gente, tipo, conversando com alguém, falou assim, cara, qual é o maior sonho que tu tem, assim, com uma música? Eu falei, moleque, é tocar no Lollapalooza, mano. Caraca, Isso, que tipo, da assim, hora. Nossa, que legal, mano. 6 meses antes, né? Aí, certo dia, quando foi, acho que lá pra dezembro de 2015, aí o cara que tava empresariando a Versário na época, ele veio com a notícia, ele falou, gente, acabei de receber o contrato da organização do Lollapalooza, querem botar vocês no line e tal. Aí, moleque, aí, Que tipo legal, assim, mano. fiquei Que feliz legal. não, mas fiquei, tipo, com o pé atrás, não comentei com ninguém, porque eu falava, vai que seja mentira, né, velho, eu não vou passar por mentiroso. Aí, quando anunciaram o line do festival, acho que foi lá pra janeiro, não sei, eu sei que eu não conseguia nem dormir, bicho, no dia anterior a confirmação do imagina. line, né, aí eu, caralho, moleque, será que vai sair mesmo? Aí, quando saiu o cartazão lá com o nome da banda, eu falei, rapaz, é verdade, ó. Aí foi, moleque, tipo assim, na real, foi um negócio meio que... Foi uma experiência doida, mas a gente foi um pouco azarado também, né? Até na posição do festival, porque se liga, botaram a gente na mesma hora do Magori e da Carol Conká, pô. Tipo, os três tocando ao mesmo tempo, tá ligado? Aí, tipo, foi uma concorrência desproporcional, né? pesada. Aí, ao fim do que não teve tanta gente, assim, vendo lá o show na hora, né? Mas a experiência em si, Sim. cara, tipo, a oportunidade de conhecer os bastidores do festival, né? Tipo, de transitar lá pelo camarim com a galera toda, tipo, troquei ideia com a mulher do Alabama Shakes, tá ligado? Caraca, que Aham, da eu hora, vi foto mano. de meu você. Deus. Sim, velho. Tem até uma foto com ela, Eu vi pô. foto. Mulher gente fina pra caralho. Aham. Entreguei um CD eu da assisti o Versário show pra dela, ela. que show, que foda. Pra mim mano. foi o melhor show do festival, na real, né? Tipo, Foi incrível, tirando ó. o do 21 Pilots, que todo mundo disse que foi doido também, mas eu não vi. A gente Esse eu assistiu. não- Nossa, eu foi e a gente. incrível A também. gente- não foi? A gente viu juntos, viu né? junto, é. Muito Mas top. foi muito doido top. também, porra, até doido. E no dia anterior a gente foi também, porque o Lucas fez uma participação no show do Super Combo, né? Que tocou no primeiro dia, a gente tocou no segundo, né? E aí no dia anterior Aham. a gente também já ficou pelos bastidores do festival e tal. Foi muito louco, velho. Que Tipo massa, assim, eu lembro que teve uma legal. hora que o Noel Gallagher passou, tipo, lá no bastidor, assim, do nosso lado, assim, eu fiquei, tipo, paralisado, no Chaves, tá ligado? Que da- É um backstage, não é backstage que se fala, mas é um espaço, fica todos os artistas. É, porque lá é tipo no autódromo, né? E tem um espaço que são os boxes, né? Das equipes onde os carros param na hora de coisar. E aí os camarins ficam nesses boxes, tá ligado? E aí é o pit stop do artista os lá. dois boxes do meio, É eles tipo são pit tipo stop. uma área de convivência, assim, onde tinha tipo mesa de jogos, freezer de bebida, chopeira, até cabeleireiro tinha, tá ligado? Caraca, velho. Que louco. Doideira. Mas foi E nunca mostra isso, nem imaginava que né? era Não, que tinha porra, essa velho, parada. é muito louco. É uma organização, assim, tipo, impressionante, saca? Foi uma apresentação uma experiência remunerada, Romo? Foi, pô, tipo assim, cada artista, a gente era o menor dos convidados, né? Como se fosse meio que uma vitrine ali dos menores. E mesmo assim a Uhum. gente ganhou 5 contos pra fazer. E na verdade ficou praticamente tudo Legal. pra pagar a equipe, né? Porque, tipo, no festival a gente precisou Uhum. chamar hold, iluminador, o cara pra operar o LED, tipo. técnico Ah, de tudo som, isso técnico de é da monitor. própria banda? É, eles dão 5 mil pra gente pagar os custos da equipe, tá ligado? Ah, entendi. E aí Só você que aí, distribui ali a tipo, sua é maneira. um lance tão louco, velho, que só de ECAD, por causa da apresentação, só de ECAD a banda ganhou quase o mesmo tanto da ajuda de custo, tá ligado? Tipo, somando os 4 integrantes. Que é o... Como assim, né? ECAD é aquele lance do direito sobre execução pública, né, de obras. Ah, sim. E aí o festival, quando ECAD. ele- Eu quando conheci muito o ECAD quando eu trabalhava na TV Rondônia. Então, quando os festivais eles vão contratar os artistas, eles já fazem o cálculo e recolhem um ECAD proporcional para cada artista que vai se apresentar, tá ligado? E aí só essa parte do ECAD já deu uma grana legal tipo assim, só para ter uma ideia de quão grande deve ser a arrecadação, né, no festival desse. Sim. Verdade. Incrível. Pois é, Da hora. mano. Se não dá pra ser feliz, vamos fazer o possível. Vamos fazer o possível, Lollapalooza. Mano, eu tenho uma dúvida aqui sobre. Teve aquela parada toda, né? O lado negativo de ser reconhecido nacionalmente, né?
É sobre isso que eu quero falar. Aí teve o lance da acusação que fizeram sobre você, né? Ah, tudo sim, mais. sim. Eu queria saber de ti como que é como é ser um artista com uma exposição nacional, tá ligado? Porque tem o lado positivo e o lado negativo, né? Velho, na real, eu achei que tem muitos pontos negativos, mais do que os positivos, saca? Eu imagino. Acho, tipo assim, no lance da exposição em si, eu digo, né? Exposição como artista. Aham. Porque... Da vida pessoal também. tu Porque fala. isso gera algumas coisas. Primeira coisa é, tipo, que uma presunção geral de que o cara tá nadando em dinheiro, tá ligado? Tipo assim, Nossa, na pode época, crer. Aham. tipo, enquanto eu já tava lá em morando lá, eu tava tendo dificuldade pra pagar meu aluguel, por exemplo, porque eu tava com muito pouca Aham. grana. Tinha gente aqui que eu ouvia comentar e falava, porra, estão falando que vocês já fretaram, foi um avião só de vocês, cara, pra fazer o show e tal. Sendo que, tipo, a gente tava roendo o osso, tá ligado? Então, tipo, rola essa fantasia, assim, coletiva de que o cara, porque teve uma certa exposição, ele já automaticamente fica numa situação financeira foda, sabe? Eu não teria, mano, psicológico, sabia? Pra poder lidar, talvez, com uma exposição nacional tão grande, assim. E tão de repente também, né? Não, mas o mais, pelo menos o lance, assim, que foi bom, e eu acho que foi até isso, assim, voltar no tempo, um pouco o motivo que fez a gente ter um pouco de pressa de vazar, tá ligado? Da cidade na época, assim, de ir para outro lugar. Porque essa super exposição, ela era só aqui na cidade e no estado, tá ligado? Nos outros lugares do Brasil, não rolou isso, tá ligado? Porque, tipo, a gente ficou muito conhecido aqui por ser daqui, né? E por não ter outro Sim. parâmetro de gente conhecida, assim, como a banda ficou na época aqui, localmente. Mas em outros lugares no país, tipo, se a gente falasse, lembra do Super Star, galera, lembra. Tá, mas não era daquele negócio de reconhecer, vendo a cara, assim, já saber quem é. Aham. Como era de Aham. Porto Velho, né? Entendi. Bicho, aí até Foi- hoje ainda foi- tem gente que me olha na rua, tipo, que eu percebo que fica me olhando tipo, com uma cara de que me conhece assim, de algum lugar, tá ligado? E aí, pô, agora tá mais de boa, assim, mas tipo, assim que eu voltei, 2017 até 2018, assim, era chato meio, mais ou menos, que gente que me vê na rua e falava, e é tu, né? Que era da banda? Aí eu, pô, mas que banda? Eu nem lembrava o nome da banda, tá ligado? Não, ou então, Aí eles cara, mandam chegava assim, banda, ponto. ou então o cara que chegava assim, pô, tipo, porra, votei muito em vocês, hein, cara? Caralho, votei muito em ti, como se eu fosse tipo um político, tá ligado? Eu falei, pô, não. Mas era um programa de votação mesmo? Era voto popular? Era, eu votava. Tinha Eu um votei em tu, aplicativo, eu votei em tu. Volta pra cá, tinha gente que tipo, conectava 3, 4 aparelhos diferentes. Ah, pra verdade, votar. tinha o aplicativo, É, verdade. sim. Era quando eu juntava com o pessoal no quarto, todo mundo E era votando. Tinha que louco, todo mundo porque, tipo votar. assim, não era que nem a votação do Big Brother, né? O cara só podia votar enquanto tava rolando a apresentação, né? Era mais na hora. emocionante, né? Ô, porra. Era na hora, tinha que estar assistindo. Vou né? falar, velho. Ali é um programa que eu acho que faz falta, assim, na televisão, porque que nem eu sempre achei muito pastelão esses programas de calor, assim, né? Mas o Superstar, tipo, a gente participou da segunda edição. Quando eu vi, assim, os últimos episódios da primeira edição, eu achei doido, porque foi o primeiro programa que eu vi primeiro que era pra apresentação de banda, né? E não de artista solo, como é o The Aham. Voice, por exemplo. Sim, E o Verdade. primeiro que abria bastante espaço pra banda mostrar sons próprios, né? Sons autorais. autoral. Isso é aí verdade, foi é uma verdade, diferença né? que eu achei. Por isso que eu, tipo, fiquei esperando, assim, sair a notícia de se teria uma segunda edição. Aí quando saiu, fui eu que fui lá e fiz a inscrição da banda, tá ligado? Ai, que legal. É verdade. É, não, aí Eu lembro que eu conheci várias bandas legais mesmo Sim, nessa edição. pô. Tipo, tinha banda africana, Dos que era Deus autoral, Africanos, tinha o ah, Super verdade. Combo. O próprio Scalene Scalene. também, né? Pois é, Muito velho. legal, mano, muito legal foda. mesmo. Para. É legal começar assim, né? Tipo, a pessoa tava ouvindo. É aquele cara lá que faz a TV lá. Para. Para. Ai, esqueci. Não é Lombardi, não, né? Kleber Bambam. Não, Não, Kleber Lucas. Lucas. Kleber- Não, Kleber Lucas é cantor gospel. Não, então quem é? É o Kleber... Aquele cara que fala para. Eita. É, tem um negócio assim.
Enfim, a gente interrompeu o seu episódio de agora com o Rômulo. Para. A gente tava aqui conversando com o Rômulo, um papo super legal. Super Daqui a sério. pouco você continua ouvindo. Vai ouvir. Mas a gente tem que colocar o nosso quadro de todos os programas que todo mundo já tá amando. Tá na boca do povo. É o 3 dicas tananã, de Rondônia. E esse episódio vai ser 3 dicas tudo de Rondônia. A gente gostou de fazer assim, É, né? acho que é mais fácil, né? É mais fácil a gente... Fala sobre várias coisas, não se prende a nada. É, isso aí. Eu quero indicar, sabe uma coisa que é importante a gente também falar nesse coisa aqui? Inclusive até chamar um convidado pra falar sobre isso. O que é cultura? Uhum. Porque cultura é uma expressão popular também, né? Sim, A expressão popular é uma cultura. É, né? sim. Então, se a expressão popular é uma cultura, o anseio popular é uma cultura, influenciadores digitais representam a cultura? Eita. Mas eu acho que depende de que forma que ele influencia, né? É, sim, verdade. Mas Eu eu acredito que existem muitos influenciadores culturais, ou influenciadores digitais. Eu acredito que existem muitos influenciadores digitais que são da cultura. Sim, verdade. Sim, totalmente. É. Eu ia indicar uma pessoa, eu ia indicar o rato. Aham. Porque o rato, ele sim, é eu acho que expressivo no nosso Aham. estado, Aham. de números, de alcance e tudo mais. E ele aborda muitas coisas daqui. É. Tipo, nas piadas dele, Aham. tem muitas referências regionais, né? Aham. Referências rondonienses. Sim. E eu acho isso muito Sim, legal. sim, sim. É uma expressão cultural. É, eu já vi mesmo várias historinhas que ele conta, tipo, o porto-velhense não sei o que lá. É, aí ele vai, tipo, faz, Aí é. ele faz brincadeira com a Deepose Dance, faz Aham. brincadeira com não sei o que, faz brincadeira com Uhum. coisas daqui, cara. Eu acho que isso valoriza o que a gente tem aqui. É nossa E cultura. a gente abraça, né? Tipo, É vamos isso. se divertir com as histórias daqui. A gente não precisa ficar, tipo, se imaginando fora. Não, aqui é aqui, pô. É Porto isso, Velho, é top. isso. E eu acho que o Rato faz isso com muita maestria, sem Uhum. perder a essência dele, né? Aham. Sem perder o tipo de humor dele e abraça a parada regional. E, enfim, ele é um influenciador digital, é muito bom. Todos os dias tem muitos stories legais, tem muitos reels legais também pra você acompanhar. E o arroba dele é Rato Andrade JR. De Júnior. né? Arroba Rato Andrade JR. Então é isso, vá seguir ele e E é muito legal. é muito legal. Você vai Ó, se divertir. Tá aqui na bio dele, ó. Bio dele. Humor cotidiano, receitas. E é isso, tem de todo tipo de história aqui, de humor, de acontecimento. É divertido mesmo, muito legal. Eu gosto bastante também. Nossa segunda dica vai Aham. ser uma banda que não existe mais, tá bom? É a banda Strep, mas eles fizeram muito sucesso aqui na época. Aham. Muito mesmo. Tu me mostrou o clipe dele uma vez. Aham. É um clipe de 12 anos atrás. 12 anos atrás. E eu lembro da minha lembrança. Eu tenho uma lembrança de que já tinha ouvido esse som mesmo. Não é? E é um clipe bem trabalhado. É. De onde é que ele Se eu não me engano, eles passaram até na MTV. Olha que doideira. Parece que eles receberam, tipo, um apoio de uma pessoa que tinha muito dinheiro e pra banda poder estourar e tal. Aham. Investiu pesado e fizeram um bom clipe. Ah, Fizeram uma gravação de um Pô. CD massa. E sabe como eu conheci? Isso eu não tenho certeza, né? Falei agora por alto, assim. Mas sabe como eu conheci a banda? Eu trabalhava na Oi, lá na Jatuarana. Eu tinha uns 15 anos de idade, isso. Aham. E aí eu tava voltando pra casa de táxi. E ficavam uns taxistas lá na frente. E aí eu entrei no táxi e falei assim: meu filho tem uma banda, tal, não sei o quê, banda Strep. que Falei, legal. sério. Ele abriu o porta-luva e aí tinha um monte de CD da banda. Ele falou, quer comprar? É R$20. Aí eu falei, eu vou comprar. Aí eu comprei, 20 conto. Que legal. Aí quando cheguei em casa eu fiquei apaixonado. E era uma banda daqui, velho. Olha que Que doideira. legal. É daqui e o daqui. povo é daqui. Sim. Eles moram aqui, eles vivem aqui. Olha, eu não sei como. Eu sei que parece que é piloto. Inclusive, Sério. tá passando um avião agora. Tá passando o avião agora. Será Parece que é ele? piloto. Não sei. Ele ouviu que a gente tá falando dele. Eu ver. E o outro parece ser uma mecânica, uma tinturaria de carro, sei lá como se fala. Mas é isso, é uma banda muito boa. O nome da música é Eu Quero. Banda Strep, Eu Quero. Eu quero sair por aí, quero conhecer o Havaí, Itália, França e Japão. Eu quero uma vida bem normal, quero sair no jornal, revista, televisão. Eu quero uma vida bem bacana, levar tua irmã pra cama, fazer o que quiser. Com Andréia, Lúcia, Paulo e Maria, se vacilar tua tia, segura tua mulher. Eu acho que muita gente não deve conhecer, ó, porque eu não lembrava. Tipo, eu vou até indicar uma aqui. Já que a gente tá falando aí de uma banda antiga, eu vou falar então de uma que também foi um clássico, que também pegou o Brasil aí. Eles tocaram. Sério? Sim, Banda Nitro. Acho que tu conhece. Conheço. Eu Acho fui que no tu show. conhece. Eu assisti a primeira vez no Dom Bosco. Eles tocaram lá, na quadra, lotado.
lotado, meu amigo. Um monte de gente. Foi a primeira vez que eu vi uma Gibson SG. É uma guitarra. Se eu vi, eu não sei também. Ela é bem famosa. Guitar Hero total. Procurei Gibson SG. Foi a primeira vez e foi nas mãos de um rondoniense. Olha que da hora. Pô, que legal. Isso é importante. Isso a gente tá falando de mais de 10 anos atrás. O acesso a produtos importados, né? Essa é bem clássica mesmo do rock, do Guitar Hero Do mesmo. Guitar Hero, é. E a banda Nitro, eu conheci elas quando eu era muito, muito novo. Mas eu conheci elas assim, tipo, meu irmão mais velho Consumia, ouvia. baixava as músicas. Não, ele comprava o CD. Meu irmão mais velho, ele conseguia acessar as músicas, a gente ouvia. E aí eu ouvia junto. A gente ficava ouvindo e tal. E depois de um bom tempo que eu fui saber que era de Porto Velho. Porque ela se misturava com todas as músicas que meu irmão tinha lá no meio. Que da e eu fui hora, saber que era de Porto que da Velho. hora. Caraca, eu jurava que, tipo assim, ela batia igual a gente conversou no episódio com Gorda. Essas músicas, elas batiam tete a tete com as produções nacionais, assim, e o som até muitas vezes mais legal. Eu curtia muito o som da Nitro, sem nem saber que era daqui. E depois que eu descobri, passei a gostar mais ainda, porque, tipo, pô, é nossa gente aqui. E qual também. a banda qual a música tu vai indicar deles? Aí a que eu vou indicar da banda Nitro é a Minha Mente Ainda é a Mesma. E não estou sozinho, ninguém está sozinho. Põe a fé na minha mão. Eu quero liberdade, mesmo por um segundo, pra poder anarquizar você. Que a minha parte favorita do clipe é, tipo, ele já começa mostrando Porto Velho, aí tem um cara andando de voadeira no rio. Vamos pegar o arroba, né? Porque a Nitro vai, inclusive, tocar esse final no de Festival semana. Casarão. Tocou já, né? Esse episódio saiu, já Provavelmente. já tocou. A Nitro tá nativa, a Nitro tá viva. Então sigam lá, @Banda Nitro. Vamos revisar aqui os arrobas de todo mundo? Vamos. Né? Porque acho que é melhor no final, que a pessoa já pega o caderninho dela. Da nossa primeira de anotação. dica foi Rato. O arroba dele é Rato Andrade JR. Nossa segunda dica foi a banda Strap, mas a banda Strap não tá ativa. Não tá nativa. E Encontra ela no YouTube. Coloca lá. bota no YouTube. Escreve no YouTube. Strap, eu quero. Vai encontrar. E nossa terceira dica foi a banda Nitro, que o arroba é... @Banda Nitro. Fechou, não fechou? É isso, fechou. Dá pra ouvir agora, continuar ouvindo o episódio do Rômulo, né? Isso, vamos continuar na nossa conversa com o Rômulo. Pacífico. Será que ele é calmo? Não sei. Pontua isso pra gente aí, galera, por favor. A gente parou no ponto da história que eu acho que é quando desconecta você com a da Versalhes, né? Uhum. Eu vou fazer só um parênteses aqui. Samir, a gente pode continuar a história da Versalhes depois, a gente convida o Cristo para falar também. Com certeza. Aí a gente Verdade. traz o processo pós isso. Agora a gente vai continuar aqui entrando em vários outros projetos. Porque, igual a gente falou, né, em 1 ano e meio aconteceu coisa pra caramba na vida do Rômulo. E continua acontecendo um monte de coisa e a gente vai chegar em projetos atuais também, né? Mas continuando onde a gente estava lá. Vamos, já a gente chega nesses projetos atuais também. Então, aí eu voltei pra Porto Velho no começo de 2017, né? Aí, quando eu voltei já fiquei um tempo, assim, meio que reorganizando questão de moradia, né, e tal, e fazendo as correrias para poder pegar a habilitação da OAB aqui, porque eu tinha passado no exame lá em São Paulo, né, e foi uma burocracia doida para poder pedir a inscrição aqui em Rondônia, que é outro estado. Mas aí, então, eu fui conseguir tirar a carteira da OAB lá, eu cheguei em março, aí tirei a carteira da OAB em junho. Não, foi em maio, sei lá, maio ou junho. E aí foi bem na época que a Tina, minha esposa, chegou na cidade também, aí daí que as coisas começaram assim a fluir, né? E aí, como eu disse, nessa época que eu voltei, até em 2017, até mais ou menos no final de 2017, eu ainda fazia parte da Versalhes, né? Aí, tipo, de 2 em 2 meses eu ia pra São Paulo, fazia uns shows com eles lá que tinha pra fazer e tal, voltava. Só que aí, tipo, acabou que nesse lance tipo, de ficar aqui e ter que ir em rolê pra lá, ficou desgastante um pouco pra mim e ficou meio que ruim pra própria banda também, porque tipo, surgiram outras oportunidades que eles poderiam aproveitar e aí tinha que depender de eu ir pra lá, então dificultava muito o rolê e aí eu, por essa questão assim também e pra poder definir a minha vida, né, porque tipo assim, nesse primeiro ano foi um pouco complicado assim, que o pessoal falava, tu tá aqui e a banda, eu tinha que explicar, pô, tá lá, tá nativo, eu também tô na banda, mas tô morando aqui, ficava uma coisa meio chata. Aí eu meio que tipo, falei, mano, conversei com os meninos, né? Pô, vou fazer o que tem pra fazer aí, mas vou me afastar
da banda daqui tantos meses e tal. Aí todo mundo entendeu, acho que foi uma coisa meio que natural, assim, né? Todo mundo já tava meio que esperando desde que eu tinha vindo morar aqui. Aí foi, 2017, Não tava sustentável, né? aí eu 2017 eu anunciei que ia sair. Quando eu saí ainda não tinha nenhum plano, assim, tipo, eu saí e fiquei avulsão mesmo, assim, né? Primeira vez em 8 anos que eu ficava sem um projeto musical, assim, pra fazer. Aí depois, tipo assim, começando a advogar, a minha esposa que é tatuadora também começando a montar o estúdio dela aqui na cidade. E aí, nesse período, eu acabei fazendo uma amizade bem massa com a galera da Vitrola de Ficha, né? Com o Alex, que eu já conhecia de tempos, assim, mas, tipo, a Vitrola era uma banda que eu também curto pra caramba, assim, eu acho que o cenário Vitrola de Ficha é incrível. Eu acho que é, tipo assim, uma banda incrível porque tem uma essência, assim, muito forte, uma energia nas apresentações dele muito doida, assim, né? É verdade. E aí Com eles certeza. estavam fazendo algumas coisas na noite e acabaram me chamando também para participar, né? De tocar com eles na noite um tempo e tal. E também tava bem difícil de grana. Aí eu fiquei alguns meses fazendo um som com eles. E aí, através dessa interação com a galera da Bem-vindo ao Pacífico, eu acabei me aproximando do Bem-vindo, né? E aí a gente, tipo, sempre trocando ideia e tal, fazendo som junto na banda, conversando sobre música. Daí, tipo, quando foi lá pelo começo de 2018, eu mostrei para ele umas composições que eram minhas, que eu nunca tinha usado na versão. Né? Mas, tipo assim, enquanto eu tava sem banda, aí, tipo, não tinha onde tocar, às vezes eu tava de bobeira em casa, eu tava fazendo umas produções, tipo, umas demos sozinho, né? Com bateria programada e tal, gravando baixo, gravando sozinho tudo, né? E aí, nisso eu tinha 4 músicas já arranjadas, assim, em demo. Aí eu mostrei pro Bem-vindo e ele falou assim, cara, bicho, isso aí dá pra tu começar um projeto teu, pô, e tal. Então, aí começou a me dar essa ideia, né? E aí, também, uma outra coisa que, porra, eu esqueci, mas que foi muito importante nesse período, foi o seguinte, quando eu voltei pra morar aqui, e aí a minha esposa Tina, ela pediu pra eu ver se aqui na cidade tinha sede do budismo, budismo de Nichiren, né, que é uma vertente budista de origem japonesa, que ela é praticante, ela já era praticante lá em Belo Horizonte, né, junto com a família dela. Aí ela falou, eu tô indo pra aí, eu sou da BSG, que é o nome da Organização Budista do Brasil, né, ela falou, dá uma pesquisada pra ver se tem sede do budismo aí em Rondônia e tal. Aí eu fui pesquisando assim, coincidentemente, velho, por uma grande coincidência, o Henrique, que é o batera da Bem-vindo ao Pacífico hoje, a família dele foram os precursores do budismo aqui na cidade, né? O seu Silvio e a Dona Helena, que são os pais do Henrique, foram eles que trouxeram o budismo e eles que instalaram a primeira sede budista aqui na cidade, da BSGI. Então, tipo assim, na época eu perguntei do budismo, alguém falou, cara, o Henrique batera e tal, que eu sabia já quem era o Henrique, só que eu nunca tinha trocado ideia com ele pessoalmente, não sabia que ele tinha sido batera da Expresso Imperial, da Recato, que eram as bandas assim, da época do Versário, um pouco antes, só que ele tinha morado um tempo fora da cidade, e naquela época que eu voltei, ele tinha também acabado de voltar pra cá, porque ele passou uns anos em Ji-Paraná fazendo faculdade lá, ele fazia engenharia florestal na Uni, então por isso que a gente nunca tinha se trabalhado pessoalmente. A primeira vez que a gente se viu pessoalmente, portanto, foi ali no no meio de 2017, porque eu fui perguntar dele a respeito do budismo, né, e tal. Aí ele, pô, tu tem ideia, o apelido do cara é Amigão, velho. É amigão porque ele é um cara, tipo assim, que ele, porra, é um cara muito positivo, assim, tipo, quando ele... Que legal. Que dá uma atenção genuína pra pessoa, e, tipo, pela forma como ele me tratou, assim, mesmo sem me conhecer e tal, eu me senti bastante acolhido. Aí ele me convidou pra ir lá conhecer a reunião, né, do budismo. E aí quando eu fui, moleque, tipo assim, na hora eu já senti vontade de começar a praticar também. E aí desde 2017 eu me converti ao budismo também, por conta do convite do Henrique. Mano, que plot twist atrás do outro, né? Foi, pô. Mano. Pois é, aí, tipo, eu comecei a ter amizade com o Henrique por conta do budismo, nem foi por conta da música. Só que eu sabia que ele era batera também e tal, né? E aí, na época, eu tocava na Full House, que era uma banda que tocava no Formal, no grego e tal. E aí, tipo, início de 2017, ali no meio, eu conheci o Henrique. Mais pro final de 2017, comecei a tirar um som com a Vitrola e me aproximar do Bem-vindo. E aí, quando eu mostrei essa música pro Bem-vindo, essas músicas que eu já tinha composto, né, que tinham sobrado da Versalhes, aí ele falou, pô, cara, tá, isso aí seria massa começar a trabalhar nessas músicas e tal, eu posso também tocar junto contigo e tal, pra ver como fica essas músicas ao vivo. E aí eu comentei com ele, falei, pô, mas quem poderia fazer a bateria? Porque a ideia a princípio era só tirar um som, né, não era nada de montar banda e tal. Aí eu pensei, pô, o Henrique, né, o Henrique toca bateria, todo mundo diz que ele toca bem, eu nunca nem tinha visto o Henrique tocar, pô, ao vivo. Só porque ele era um amigão. Só porque ele era um amigão e eu sabia que ele tocava na noite também, então, né? E aí nessa época, assim,
isso no comecinho de 2018 já. Aí o Henrique, coincidentemente, ele tava ficando muito saturado de tocar na noite e tal, aí ele, tipo, largou a banda que ele tinha na noite e acabou ficando meio avulso. Tipo, eu já tava avulso desde que eu tinha saído da Versalhes. O Bem-vindo tava, tipo, meio que um pouco desanimado, assim, da Vitrola, e a Vitrola deu meio que um tempo, assim, na mesma época. E o Henrique tinha dado um tempo da banda da noite dele, então tava os três sem ter projeto, assim, musical ativo, né? Naquele momento, especificamente. Aí, quando foi lá pro comecinho de fevereiro, eu falei com ele, que tu não anima não, bicho, tirar um som comigo e tal, ver se tu me ajuda a ver como fica tocando com banda, essas minhas músicas aqui. Aí no começo de fevereiro ele falou, pô, cara, animo demais, só que ele é um cara todo metódico. Aí ele falou assim, mas eu só vou ter tempo pra gente fazer esse som em abril, tipo, 2 meses depois, né? Aí o bicho não tá muito afim não, né? Eu falei, não, então beleza, mano, vamos deixar marcado pro dia X aqui, e aí a gente vai se falando. Aí eu falei com o Bem-vindo que tinha tido esse feedback do Henrique, né? E o Bem-vindo falou, então beleza, né, pô, vamos aguardar aí e tal. Aí eu não tava mais nem lembrando do Henrique, tipo, quando chegou em abril, ele falou, ei, mano, a gente já tinha falado que ia tirar um som ali e tal, bora fazer e tal. Pode crer. Aí eu falei, pô, pode crer, não tô de bobeira, não tô fazendo nada. Eu tava, tipo, arrumando a casa pro nascimento da minha primeira filha, né? Que ela nasceu em julho de 2018. Aí eu lembro até que no primeiro dia que a gente foi tirar um som junto, eu tinha terminado de pintar o apartamento, né? Eu passei o final de semana pintando, tava cansadão. Aí a gente marcou de se encontrar no estúdio e chegamos os 3, né? Aí, pá, todo mundo... Tu tá contando, é interessante porque é uma coisa, parece que aparentemente foi tudo natural, né? Tudo vocês fazendo as coisas de forma natural, sem aquela pressão. Eu acho isso muito legal também. Pô, não foi tipo assim, pá, não, tipo, eu acho que pra quem veio de fora pode até pensar, caralho, o Romulo vou sair da Versalhes e pensou, cara, vou montar outra banda logo que é pra, sei lá, rivalizar com a Versalhes, alguma coisa assim, né? Teve gente que pensou, teve um moleque que uma vez falou, caralho, bicho, parece o Dave Mustaine que saiu do Metallica, montou o Megadeth, tá? Mas nem foi, pô, tipo, a gente só decidiu fazer o som junto porque tava todo mundo sentindo essa falta, né, dessa prática que é fazer música conjuntamente e tudo mais, né? Aí quando rolou o primeiro ensaio, velho, aí foi um lance louco, porque rolou uma identificação musical entre os 3, assim, que foi uma coisa que eu fiquei bem impressionado, assim, no dia, porque tocar em banda, pô, tem uma particularidade que quem toca, quem já tocou, vai saber do que eu tô falando, que é o seguinte, pô, às vezes a gente pode tocar com um músico mais virtuoso, mais, tipo, técnico e conhecedor de teoria e tudo mais que existe, mas pode não dar aquela liga, aquela química musical, né, que a gente fala. E às vezes, tipo, pode ter 3 caras que estão começando a tocar, mas que tem vontade, que quando se conectam, a soma das partes numa banda é muito maior que o todo, tá ligado? Sim. Aliás, o todo é muito maior que a soma das partes, tipo, como se 2 mais 2 fosse 6 ou 8 ou 10, porque o exemplo que eu ia dar começou a ficar difícil pra mim, mas de eu Ficha, tô por exemplo, são uma banda com 4 caras que, tipo, são competentes, tocam bem, mas não são caras estudados nem nada, e quando eles tocam junto é uma coisa que impressiona. A gente vai ver, por exemplo, o Nirvana, pô, era uma música de 3, 4 acordes, só que era uma coisa tão conectada ali, o som dos 3, que tu vê e tu se impressiona. Tipo, isso dá pra ver quem tá de fora, mas pra quem tá de dentro é uma outra dinâmica, porque, tipo assim, tipo, a primeira vez que eu senti essa química forte tocando em conjunto foi com a galera da Versalhes, né, com o Lucas e com o Igor. E aí, depois que eu saí da Versalhes, eu pensei, pô, talvez eu nunca mais consiga ter essa química, né, com outras pessoas e tal. E aí, quando eu voltei pra morar aqui, eu, tipo, fiz um som com a Vitrola, fiz um som com algumas outras galeras, assim, tocando na noite, mas a primeira vez depois da Versalhes que eu vi sentir uma química forte, assim, acontecendo, né, na tocada, assim, de banda, foi com o Bem-vindo e com o Henrique. E aí, os dois sentiram isso também e tal. E aí, tipo, nesse dia a gente já, tipo, automaticamente já terminou essa, eu falei, ei, quando é que a gente se reúne de novo? Aí foi se encontrando e tal, e aí eu já falei, moleque, vamos gravar isso aqui, vambora. Aí começou, tá ligado? A gente procurou um nome, aí, tipo, achou um nome que a princípio era uma zoeira, tá ligado? Bem-vindo ao Pacífico, né? Que a gente ficava falando, pô, como é que vai ser o nome da banda? E, pô, podia ser Bem-vindo ao Pacífico, amigão, que é o sobrenome do Henrique, né? Eu tinha um amigão, né? Bem-vindo ao Pacífico. Bem-vindo ao Pacífico, amigão, é isso aí. Tá? Aí ficou Bem-vindo ao Pacífico. E assim, tipo,
Bem-vindo ao Pacífico, amigão. Falando nisso, é uma coisa que, porra, pra mim foi uma grande realização, assim, está sendo, né? Fazer parte da Bem-vindo, um grande desafio também, pela primeira vez ser o frontman, né, de uma banda, que na outra era verdade. o guitarrista e backing vocal, e agora, tipo, foi agora que eu tive mesmo a confirmação de quão desafiador tipo, se propor a ser vocalista, né? Porque, porra, descobri só quando eu fui virar vocalista da Bem-vindo ao Pacífico que eu vi que cantar é mais difícil que tocar, tá ligado? Cantar, né, como vocalista principal e tal, e aí tem sido um desafio, assim, um grande crescimento pra mim como artista também, né? Mesmo depois de, tipo, mais de 10 anos nessa caminhada de louca, quer fazer som com banda e tal, eu ainda sinto que eu tô aprendendo mais e mais, assim, com a minha vida pacífica. Mais coisas novas, né? Mais coisas pra deixar nervoso, frio na barriga. Falando em Bem-vindo ao Pacífico, eu quero saber por que vocês usam macacões. Todas as apresentações de vocês, tudo vocês estão usando macacão. É verdade. E é um macacão, eu até tipo, achei bonitão, mano. Parece um macacão oficial, tá ligado? De alguma coisa, tipo, de um... Eu ia falar que com essa conexão, né, que qual foi a palavra que tu usou? Química. A química. Essa química, eu acho que ela inspirou, né? Porque vocês não pegaram só pra fazer som. Foi uma empolgação total na estética, no visual, no macacão. Até o nome do álbum, né? Águas Turvas também, a ideia é o Pacífico. Então, velho, isso aí foi o seguinte, pô, como a gente começou a banda, assim, né, apesar de a banda ser relativamente nova, todo mundo já é bem calejado, assim, da estrada, né? Todo mundo, tanto o Henrique, ele começou a ter banda autoral aqui, tipo, em 2006, tá ligado? 2005. Eu comecei em 2009, o Bem-vindo começou por ali também, 2009, 2010. Então, quando a gente se encontrou ali, a gente já tava num, tipo... Quando foi? Em 2018 que a gente começou a tocar junto, né? Em abril. Ah, pode crer. E aí a gente, tipo assim, começou sem pressão, sem uma pretensão de ser uma coisa assim, porra, tá muito... Não era muito intencional, nada assim, mas a gente já tinha essa visão, assim, de tipo, que aqui, a gente vai fazer um som, a gente quer que alguém ouça, a gente quer que a pessoa veja a gente e saiba e tipo, veja aquele avatar do artista, aquela persona, né? E aí nisso que a gente pensou sobre esse lance de ter um figurino que era pra, tipo, causar também essa... impacto visual. Essa persona, né? E aí, o que acontece? Uma das músicas que eu já tinha da época da Versailles, que a gente acabou trabalhando na Bem-vindo, dessas primeiras 4 músicas, e tipo assim, essas 4 músicas que eu já tinha são 4 músicas que estão nesse EP Água Turva, né? Que foi o primeiro trabalho da banda. O nome da música, ela nem tinha nome ainda, mas tem a parte da letra que fala que então me lancei na água turva, de desejo e tal. A gente ficou com esse nome e falou, pô, bora botar esse nome, o nome do disco. E aí eu, pensando em Água Turva, tem a ver com a ideia de Pacífico, que remete ao oceano, que é água também. O Água Turva a gente, tipo, pensou em associar a marca, assim, da nossa cidade aqui, que é o lance do Rio Madeira, que tem uma água que é turva, que é barrenta e tal. E aí a gente teve essa ideia de fazer uma identidade visual da banda que usasse essa cor marrom, né, da água barrenta do Rio Madeira. E aí o Ronaldo Nina, que é um fotógrafo muito foda que tem uma relação forte aqui com Porto Velho, ele tinha uma foto que ele tirou na época da Cachoeira do Teotônio, antes de dinamitarem, né, e de virar o reservatório da usina lá, que ele tirou de helicóptero na época uma foto foda, que aí eu comentei com ele, pô, essa foto é foda, tu não quer me ceder ela não, pra gente usar na capa do disco da banda, né, e tal. Aí falou, porra, cedo sim, cara, e tal. E aí, quando veio essa foto aí do Nina pra gente colocar compor a capa do disco, né, desse primeiro trabalho que a gente já teve a ideia de gravar justamente pra ter esse... Porque, tipo assim, né, velho, a banda só existe mesmo pra mim, de fato, a banda autoral, quando ela tem algum produto pra mostrar. Eu falo, ó, o meu som é esse aqui, pô, né? E aí a gente, quando montou, como eu falei, a gente era um pouco calejado, então a gente já teve essa visão estratégica, essa visão de carreira, assim, mesmo sem ter a ideia de ter uma carreira, mas pelo menos pra, tipo, ter a banda e ter um cartão de visita
permitisse a gente, tipo, tentar tocar em outros lugares, né? Tipo, vender shows, Aham. essas coisas assim. E aí a gente gravou esse primeiro disco, pensando em todo esse lance de, tipo, do nome que veio pro trabalho, a ideia do Rio Madeira e tal. A gente pensou em fazer um figurino que também tivesse essa cor marrom. E aí, tipo, eu pensei assim, pô, a gente quer ter essa alusão ao Rio Madeira, mas não adianta ser louco e falar que a gente tem um som regional, porque o som da banda não é uma sonoridade regional, né? Então, tipo assim, é meio que uma visão, tipo, quando a gente teve a ideia de fazer os Macacões, a minha ideia era meio como se fosse um operário de balsa, um operário da usina não, da Pode estrada de crer. ferro ali, que tivesse caído na água do rio, assim, tivesse Maquinista, saído né? meio sujo de barro, assim, sei lá, essa coisa. Então, a ideia do macacão é meio que como se fosse um operário sei lá, de uma draga, ou de um barco, ou da estrada de ferro ali, sujo da água barrenta do rio. E a gente mandou fazer aquele macacão sob medida mesmo, numa costureira aqui da cidade, tá? A gente teve a É, ideia isso que eu na ia cabeça, perguntar, a gente como é que fazia. vocês conseguiram? Foi, a gente Vocês não inventou tão uma legal, ideia pra fazer. Só que, eu tipo assim, compraria, acabou que compraria esse fácil. macacão, ele ficou como um figurino do primeiro trabalho. Hoje em dia, quando a gente toca todo mundo de preto mesmo. Porque é muito rolê, pô, Aham. é quente pra caramba, e aí, tipo... Eu imagino. Mas foi massa, assim, por essa ideia. E todo mundo, foi uma coisa que, tipo, é uma coisa que todo mundo comenta, assim, pô, e o macacão e tal, a galera achou. É, achou mano, da hora, muito assim. da hora. É Foi muito da válido, hora. sabe? Aham. A identidade Legal visual pra de caramba. vocês aqui, a logo, foi vocês que criaram ou vocês contrataram alguém? É muito bonita, cara. É muito Essa legal logo mesmo. foi eu que fiz. Na verdade, assim, ó. É eu mesmo? fiz a primeira ideia que eu tive foi, tipo, de fazer esse nome mais, tipo, meio que. É um itálico, né? Não é o contrário do itálico, né? É virado pro outro lado, assim, né? Meio tortinho, assim. Aí, aquela parada da porta, que, tipo, tem uma parte do logo que é tipo uma portinha com uma ondinha, assim, que é como se fosse uma porta pra um lugar que tem água. Né? Ah, Aí aquilo ali foi que um legal. designer que eu contratei pra fazer a capa do EP, que ele teve a ideia, só que ele fez a porta reta, né? Uma portinha assim, com uma bolinha como se fosse É a uma maçaneta. porta. Nossa, eu não É, tinha pô. percebido que era uma porta. Ó, que da hora. É, Também não. é como se fosse uma porta, só que agora tá mais Caramba. difícil de perceber que é uma porta porque tá do lado do nome assim, meio torto, né? Meio em diagonal. Aham. É, sim. Mas foi tipo assim. Não, mas então fica foi muito eu legal. com a soma Pô, ficou muito da legal. ideia desse designer de Brasília que chama Thiago Rodrigues, o nome dele. Aham, ficou Nossa, muito ficou legal. muito incrível. Eu só conseguia ver a ondinha É, eu aí, também. tal, né, que remete à água, oceano, mas a porta tá bem explícita e eu não tinha reparado. Pois É, eu pô, também ele não. é meio que uma portinha assim, pra abrir, pra fazer. É, só a portinha itálica. Que legal, muito legal. Muito massa mesmo. Muito massa. E pra quem quiser ver, é só entrar no Instagram da banda, que é @bem-vindo ao Pacífico, do jeito que se Aí, escreve, do jeito que vai-se embora. Ah, o É. bem-vindo. Ah, é bem-vindo com É N. bem-vindo com N. De tudo navio. É junto. bem-vindo de navio, tudo junto. De N de navio que vai no Oceano Pacífico. Aí Pois tá. é, velho, aí, tipo assim, a Bem-vindo ao Pacífico, como a gente já começou com essa bagagem, né? Eu acho que, tipo assim, a gente findou conseguindo dar, em 4 anos de carreira, passos que não fosse por essa experiência, a gente demoraria muito mais pra dar, saca? Hoje a gente tem um portfólio, pelo menos assim, de trabalhos lançados que tá bem massa, assim, para esses 4 anos de banda, saca? A gente lançou o EP, Uhum. aí depois conseguimos, tipo, aprovar os 2 primeiros projetos na Lei Aldir Blanc, né? E gravamos um disco, fizemos uma live que a gente produziu de uma forma que a gente gostaria, assim, com qualidade, tá, né? Bem feita, e aí, tipo, já temos 3 clipes, um lyric vídeo, tudo isso aí pra quem tiver Caramba, ouvindo e que quiser legal. dar uma sacada, é só procurar Bem-vindo ao Pacífico, da forma como a gente tá falando, né? Tudo junto com N no meio. Uhum. Bem-vindo ao Pacífico, e aí vai estar lá, cara. No nosso canal do YouTube tá ficando bem organizadinho, e agora para esse ano de 2022 a gente já tá com 2 lançamentos engatilhados aí que a gente tá produzindo nesse exato momento, né? Que massa. Que são uma nova live, que dessa vez a gente vai apresentar ao vivo as músicas do trabalho mais recente, que é o álbum Terra Firme, né? A outra coisa que eu esqueci de comentar, né? Tipo, o primeiro trabalho teve o nome de Água Turva, né? E aí, pensando no segundo disco e tal, a gente pensou, pô, como é que a gente vai criar um nexo, assim, com o primeiro trabalho? Aí a gente, tipo, veio esse nome de Terra Firme, porque o Bem-vindo, o baixista, ele falou, pô, é como se agora, se antes a gente tivesse meio perdido, assim, a deriva, assim, numa água meio turva, e agora a gente tivesse começando a chegar, a entender onde a gente tá, conquistar, sei lá, Em terras conquistar um firmes. território. Que né? legal. É como se Porra, fosse, tipo, que a da ideia hora, da gente legal. chegando na Terra.
aí a gente tá com essa pretensão agora de fazer os trabalhos, cada um alusivo a um elemento, né? Só que, massa, então aí né? esse... Conecta, né? Em 2022 a gente vai fazer a live mostrando ao vivo essas músicas do Terra Firme e também vai lançar um EP, né, que é mais um trabalho mais curto, com 4 músicas inéditas, e aí a novidade desse EP é que ele vai ser cada uma das faixas com um artista convidado diferente. Vão ser 4 artistas convidados e todos eles da cidade de Ariquemes, né? E aí por isso que o nome do que legal. o nome do EP novo vai ser Ariqueme, que é o nome da tribo indígena que deu origem ao nome da cidade. Que da hora, que legal. Pode crer. E é massa que legal, já vem mano. até uma identidade visual, né? Que tô ligado que essa tribo tinha um jeito bem específico de fazer os seus trabalhos, acho que se não me engano, são artesanais. Enfim, eles têm uma tipografia que é bem característica da tribo. Na moral, bicho, porra, Na moral. tu tem algum material sobre isso? Eu tava querendo, Tenho. tava pesquisando na internet, procurando pedi coisa a pro- respeito deles e não achei muita coisa, sabe? O meu amigo, ele é arquiteto em Ariquemes e ele fez o TCC dele baseado numa praça pública lá, ele revitalizou a praça e usou a tribo como inspiração. Então, todo o desenho das calçadas, tem um nome específico pra isso, é feito de acordo com a tribo, tipo, com o desenho que eles, da pintura de Que legal. tatuagem corporal e tal. Enfim, Que é um foda, trabalho velho. bem bacana. Posso pedir pra ele te passar. Porra, vai me ajudar Olha pra aí, caramba, já. na verdade, porque nesse momento a gente tá justamente fechando qual vai ser a ideia visual desse EP, né? Qual vai ser a cara. Ah, da hora. A gente já sabe Tem que a uma gente possível inspiração A aí. gente já sabe que a gente vai contar com a ilustração do Flávio Dutica, né? Que é um artista plástico legal. Ele foi da cidade e tal, e que eu sou Já foi citado aqui também. Já aí foi citado. Eu já, tipo, sem saber nem qual vai ser a capa, eu já fiquei na cabeça que eu queria que fosse um trampo dele, né? Aí a gente tá decidindo com ele que justamente se vai ser uma arte que ele já tem, que a gente vai pegar pra capa, ou se ele vai fazer algo sob medida. Então, tendo esses direcionamentos aí sobre a identidade visual, assim, né, da tribo Ariquemes, pode ser uma coisa que ele possa agregar também pra compor a capa. Aí já vai ter um dedo de vocês aí na capa do... desse Que legal. Uma inspiração aí pode surgir Porra, da com tribo certeza. Ariquemes, da tipografia. Não, aproveitar que a gente tá divulgando, fala um som aí de vocês que seria uma boa porta de entrada nesse momento que vocês estão passando. Tipo, a gente vai colocar um recorte desse som agora para as pessoas ouvirem. Pô, tem uma música que é desse nosso trabalho mais recente, que chama Vai Passar, que é a música que a gente escolheu para fazer o clipe e tal, e que também é uma música massa, assim, que marcou uma primeira experiência nossa com o Bem-vindo, que é o baixista assumindo os vocais principais, né? E aí que legal. essa música Vai Passar, quem faz a voz principal é o Bem-vindo, e ela acabou que, tipo assim, teve uma mensagem que teve tudo a ver com esse período, assim, onde o disco foi lançado, que foi o período de pandemia, né? A mensagem dela é bem de esperança, assim, de resiliência e tal. Então acho que é um som legal pra galera começar a conhecer a banda a partir dele. Eu queria comentar sobre o videoclipe da música. Eu não sei se é assim que se fala. Eu versus eu por É eu. isso mesmo. Eu versus eu? Uhum. Mano, que música foda e que clipe foda. É verdade. Nossa, amigo, obrigado. É verdade. Valeu. Muito legal, foda, mano. muito foda. Quanto tempo passa, eu penso e me convenço mais que na verdade a vida é uma questão de guerra e paz, uma batalha entre quem sou e quem eu quero ser, um eterno duelo entre o pensar e o fazer. E eu queria entender como que... É porque eu vi que a letra é tua, né? Tá aqui Uhum. nos créditos, tá a letra Rumo Pacífico. Eu queria saber como foi o processo de criação e pra chegar nesse resultado, porque ficou muito legal. Do clipe, eu digo do clipe. Esse clipe, ele foi o primeiro clipe que a gente fez, assim, né? Na verdade, o primeiro, hoje a gente tem 3, eu acho. Mas esse aí a gente queria fazer desde que a gente lançou o disco do Terra Firme, a gente tava pensando em qual seria... O Terra Firme não, Água Turva, né? Que foi o primeiro trabalho do EP. Uhum. A gente tava pensando em qual seria uma ideia viável, assim, pra fazer
um primeiro clipe, num contexto onde a gente tava sem grana pra investir, né? Porque, tipo assim, Certo. esses últimos lançamentos a gente já teve a boa sorte de ter sido contemplado com recursos públicos, né, da Lei Aldir Blanc, e aí a gente já teve um pouco mais de respaldo na hora de produzir, conseguiu remunerar todo mundo direitinho e tal. Agora, nessa época que a gente produziu esse clipe do Eu vs Eu, que a gente, curiosamente, a gente gravou ele em março de 2020, alguns dias antes de começar a pandemia, tá ligado? E aí, quando a gente estava viabilizando a produção, a gente estava pensando em alguma ideia que nos permitisse fazer um enredo legal, mas com uma produção que não fosse tão complexa e também não fosse custosa financeiramente, né? E aí foi que a gente, tipo, fez contato com a galera da Posterum Produtora, que é o Júnior Pereira e a Júlia, que é uma produtora nova aqui da cidade. O Júnior eu já conhecia há muito tempo, que ele era vocalista da Exo Arquiteto, que era uma banda de som bem pesada. Eu conheci o... Pois é. E aí ele tava começando essa produtora dele, e ele queria ter um primeiro portfólio também com um clipe de música, né? Aí, tipo assim, ele falou, mano, só pra cobrir os custos da produção, a gente fechou um valor X contigo, ele fez só um valor simbólico, assim. E aí a gente começou a pensar na ideia de roteiro e tal, em possíveis locações, né, onde gravar. E aí, na época, a gente tinha acabado de participar de um evento lá no Espaço Tapiri, ali do Chicão, né? O Chicão Santos, que todo ano ele fazia a mostra Tapiri, e aí uns meses antes da gente pensar na ideia desse clipe, a gente tinha tocado lá e a gente pensou, pô, bora ver se o Chicão deixa a gente gravar lá no Tapiri e tal, que é um local, né, tipo um teatro particular, tudo escuro, e vai ficar bonito. Foi lá onde foi gravado, inclusive, né, o clipe. E aí, quando a gente chegou pra fazer a visita técnica no lugar, a gente tava por lá o Ed William, que é um puta talento, assim, um moleque ator, ele é produtor, diretor de teatro, de cinema e tal, um produtor cultural, assim, também muito massa. E ele tava lá nesse dia de bobeira, ele, tipo, trocando ideia com a gente falou, pô, a gente tá procurando um ator, cara, pra fazer esse enredo que a gente tá pensando e tal. E a gente pensou num enredo que retratasse uma pessoa nessa luta consigo mesmo, né? Nesse conflito interno, assim, né? E aí ele falou, cara, eu posso atuar aí pra você, não sei se vai ser. O cara super modesto, né? O cara é um atorzão foda aí. Ei, muito bom, mano, muito legal. Aí veio essa ideia, assim, tipo, e na real o clipe ficou muito foda, acho que sei lá, muito por conta da visão artística da galera da Posterum, mas também muito por conta dessa entrega do Ed na hora da atuação, né? Que deu pra passar o sentimento que a gente queria mesmo, assim, com o clipe, sabe? Brilhou. A gente ficou meio, assim, legal, receoso de como tem hoje em dia, assim, infelizmente a galera que é homofóbica, que o clipe retrata, né? Tem essa temática, assim, um cara que se descobre, né, trans e tal, durante o clipe e tal. E a gente ficou assim, a gente queria, na verdade, ter essa oportunidade de ver qual seria a reação que ia causar, né? E a gente até antes de lançar, tava pensando que poderia ter algum comentário negativo, alguém, tipo, bostejando, né? Como se fala, né? Com comentário preconceituoso. Mas acabou que, infelizmente, cara, não teve nenhum comentário negativo, assim, nem no YouTube, nem de ninguém chegando pra gente pra falar nada. Até mesmo, tipo assim, eu mostrei pra familiares meus que são mais velhos, né? Tio, tipo, uns primos meus que são bolsonaristas e tal. E nem os caras que são bolsonaristas chegaram pra falar besteira, porque deu pra entender, tipo, a mensagem e tal. E eu fiquei feliz pra caramba, assim, com essa resposta, assim, do público ter sido, tipo assim, de positivo, conseguir interpretar mais um lance que o retrato ali é um conflito interno da pessoa, né, dela, tipo, percebendo que ela mesma que é a responsável pelo sofrimento dela, pelas decisões e tal, que é a temática que a letra aborda. Então a galera conseguiu compreender muito mais que o centro da mensagem do clipe é isso do que qualquer outra coisa. Sim. Pô, que massa. Fico muito feliz porque o clipe tá de parabéns. Pô, falar nisso, eu queria aproveitar aqui o Sami pra devolver um elogio por conta do clipe lá da Retroativo, viu, cara? O clipe de Canto do Espanto. A tua atuação ali foi foda também, velho. Pô, valeu. E é elogio duplo, né? Porque foi o Henrique que dirigiu o clipe lá. Vocês dois estavam... então... Tá meio envolvido. Foda daquele jeito, porque eu vou te falar, velho, pra mim, tá tipo assim, no top dos clipes foda produzidos aqui no estado. Eu fico, tipo, que legal, mano. Sempre que alguém pergunta, o que rola aí na tua cidade, assim, alguém de fora, eu falo, moleque, dá uma olhada nisso aqui, pá. Porque além de ser uma música foda, né, é uma
um clipe muito louco também, muito, muito doido, assim, que ele faz a gente viajar por vários lugares, assim, imaginariamente, enquanto ele é todo gravado no mesmo lugar, né? Mesmo Aham. set. Tudo no- verdade. No galpão, inclusive, que é onde é a Casa 4 hoje, né? Aquele galpão lá. Que foda, velho, que massa, pô. Então, de A gente parabéns mesmo. usou tudo gravado lá. Pô, inclusive já legal. vou Então- deixar aqui uma cantada pra gente fazer algo junto no futuro, hein, velho. Não sei em quando, mas Olha aí. oportunidade. Só vamos, mano. Tô reformando o estúdio que eu vou ter, que a gente vai gravar, inclusive. E já pode colocar ele pra jogo aí também, pra fazer trabalhos Qual lá. vai ser o nome da Inclusive- produtora nova? Tu saiu, né, da Casa 4? Saí, eu vendi minha parte. No momento, eu quero investir muito em projetos, em criação de conteúdo, no próprio Ruído Cast, né? A ideia é fazer o Ruído Cast virar vídeo também. Uhum. Como produtora, eu não pensei em abrir, não. eu tenho pra ficar um lance mais apostado em individual mesmo. projetos. Massa. Em participar. Eu gosto muito da ideia de coletivo, assim, de fazer trabalhos em coletivo com outras pessoas. Por exemplo, se surgir uma oportunidade de um trabalho que tenha a ver com o que eu tenho. Com o que eu quero fazer. Se o Samir topar participar, se mais outros amigos toparem participar também, a gente conseguir atender um projeto e que cada um, assim, se dedicando da sua maneira e conseguir atender aquele cliente lá, é o que eu tô afim, assim, sem muita, sabe? Sem aquela... Sim. Eu tô querendo aquela paz de não ter que ter uma produtora, um CNPJ. Eu quero poder atuar em coletivo com outros criadores também, criando coisas que a gente possa colocar nossa identidade. Não produzir porque muitas vezes a produção comercial, né, é um negócio muito publicitário. E eu tô querendo me encontrar mais nos projetos autorais também. Que massa, hein? Pô, que doido, velho. Pô, Aí- eu vou falar aqui, tipo, sem demagogia mesmo, vocês são dois caras que eu admiro bastante, assim, na forma como vocês conseguem criar conteúdos interessantes, assim, desde a época do Quarto Invento, né, que eu já acompanhava. Ah, que E o legal, Samir, mano. tipo assim, com o amador visual era foda, mas tipo, o lance dos conteúdos que produz também no Instagram ali, pô, tu é doido, os caras, tipo, às vezes o cara passa horas rolando ali um Reels, depois eu vou ter, tipo, divertido pra caralho, sabe? Massa pra Bom caralho. demais, meu. Vocês são dois Pô, que dois legal, feras, mano. cara. Que legal. Tamo junto. Tamo juntão. Eu fiquei até sem jeito, eu até esqueci o que eu ia falar. Eu também ia fiquei falar sem aqui. jeito. A gente tava falando do clipe. Ah, tá, beleza. Então, só reforçando aqui agora, falando direto pros ouvintes. Galera, assistam, a gente falou bastante aqui do clipe Eu versus Eu. Coloca no YouTube, Bem-vindo ao Pacífico, Eu versus Eu, você vai encontrar. Assista o clipe O Retroativo. Como é que é o nome da música mesmo? Canto do Espanto. Canto do Espanto, isso. E esperem, porque a gente tá todo mundo produzindo. Tá muita coisa por vir aí, né? Tem, igual você falou, tá produzindo álbum. Aqui da nossa parte, o Educast, a gente também tá com vários projetos aí de mais Bastante. episódios e de vídeo Muita também. coisa. E é isso, pronto. Era só esse recado que eu queria dar pro pessoal que tá ouvindo. Romulo, E- teria alguma coisa que a gente não comentou, que você queria, que a gente não perguntou, que você queria pontuar ou queria falar? Não, cara, eu acho que é isso aí. O papo rolou pra caramba. Eu tenho. Qual? Eu tenho uma. É só pra tu trazer, não sei, eu sou bem por fora disso, eu lembro vagamente, teve uma época que tu postou e tu tava fazendo um movimento pró cultura. Eu queria só que tu pode explicasse, verdade. acho que isso daí é legal. Que massa. Então, pois isso aí foi o seguinte, quando eu tinha acabado de voltar pra cidade, né, eu tava meio avulso, assim, querer de alguma forma continuar contribuindo, assim, com a cultura, né, de alguma forma e tal. E aí, tipo, eu comecei a acompanhar um grupo de artistas aqui que estavam conversando não conversando, mas tipo provocando a gestão que estava na época na Funcultural, na Sejusel, né, que é o órgão cultural aqui do estado, porque o que rola? Houve uma série de editais, antes da época da Lei Aldir Blanc ainda, isso lá para 2016, 2017, que foram os prêmios Zezinho Maranhão e o prêmio Rondônia Autoral, que a secretaria lançava, tipo, fazia toda a seleção, curadoria e tudo mais, selecionava os projetos, só que não chegava na época de pagar, eles não pagavam e não sabiam explicar o motivo pelo qual não pagava e tal. E aí essa galera foi investigar a fundo e eles descobriram que o ponto central de todo o problema, assim, de os órgãos de cultura que não conseguirem ter uma eficácia, né, uma efetividade nos chamamentos públicos, nos editais que eles promoviam, era porque
o Fundo Estadual de Cultura, que é o FEDEC, ele não estava regulamentado. Tipo assim, ele era previsto na Constituição Estadual, tinha uma lei complementar estadual que obrigava o Poder Executivo a efetuar um repasse de um percentual do orçamento anualmente para esse Fundo de Cultura, que é um fundo que seria, tipo, que centraliza, né, os recursos para serem aplicados em editais culturais e tudo mais, para fomentar a cultura. E aí, tipo, já tinha essa legislação há quase 10 anos na época e não existia esse fundo, não tinha CNPJ, não tinha conta bancária. E aí esse movimento, ele começou como uma forma de pressionar o poder público a cumprir a lei, né? Que era, tipo, o quê? Regulamentar o fundo, criar o fundo e começar a fazer os repasses anuais. Que era, tipo, para possibilitar essa política de fomento à cultura aqui no âmbito estadual, né? E aí esse movimento para a cultura, ele começou meio que como uma comissão de artistas que se voltaram para bater em cima dessa pauta, né? Que era, tipo, para resolver, só não se resolver porque nunca tinha tido vontade política. E os políticos, tipo assim, sempre tratam a cultura, infelizmente, como se fosse algo supérfluo, né? Tipo, como se fosse dar dinheiro para artista, tipo, simplesmente, né? Não como um investimento que tem diversos tipos de retorno indireto para a sociedade, e a gente sabe muito bem, né? E aí, o que rolou? A gente fez esse debate, aí na época, tipo, eu fiquei muito apaixonado, assim, por esse tema, e por ver que, tipo, era necessário ter alguém cabeçando, né? Tipo, nessa época foi a minha primeira experiência, assim, com militância cultural, e no final das contas eu acabei vendo que é uma coisa que é um pouco ingrata, assim, um pouco desgastante, porque quem já está na caminhada cultural sabe muito bem disso, porque a gente se sente um pouco desestimulado por não ser muito levado a sério, às vezes, pelos gestores públicos e tal, né? Mas findou que nessa época, como a gente reuniu uma galera que era, tinha além da parte de ser gestores culturais também, tinha um conhecimento técnico legal, a gente conseguiu provocar, no final das contas, a regulamentação desse fundo. E aí uma coisa interessante é o seguinte, tipo assim, bem que na época, assim, eu tive bastante transpiração para conseguir provocar audiência pública e tal, e chegar nesses direcionamentos, mas depois eu fiquei meio sentindo assim, cara, será que essa movimentação toda valeu de alguma coisa e tal? E aí eu não consegui ver isso de uma forma palpável a princípio, mas depois o que acontece? Quando saiu a Lei Aldir Blanc, né, depois da pandemia, uma coisa que possibilitou, que foi muito importante para possibilitar a chegada e o repasse desse recurso foi que na época o Fundo Estadual de Cultura já estava regulamentado. E tipo, todo o recurso que veio da Lei Aldir Blanc para o Estado, ele foi depositado nesse Fundo de Cultura. Então imagina aí se não tivesse tido essa pressão na época lá da Procultura para regulamentar o Fundo de Cultura e a gente não tivesse o fundo regulamentado ainda na época da Aldir Blanc, né? Já não teriam de recepcionar o recurso. Lógico que talvez não tivesse impedido o recurso chegar, mas teria deixado o processo todo bem mais enrolado, assim, né, de trâmite mais complicado. O recurso federal, o Estado não teria onde alocar o recurso e tal. Então acabou que foi nesse momento da Aldir Blanc que eu tive a confirmação de que aquela caminhada, aquele desgaste ali, né, aquele investimento de tempo teve uma serventia. E aí, tipo assim, é um movimento que não tinha liderança nenhuma, era todo mundo mais unido, assim, um movimento horizontal. E aí acabou que um pouco depois desse período ali que teve o lançamento do movimento, eu entrei num período meio de depressão, cara, assim, aí eu acabei me retirando de muitas coisas, assim, que não eram, assim, prioridade, assim, total na vida. Tipo assim, eu só fiquei focando no trabalho e na família por um tempo. Assim, depois um pouco que minha primeira filha nasceu, tá ligado, né, velho, que a depressão é o mal do século, né? Aí teve um período ali, acho que no começo de 2019, que eu fiquei um pouco mal da depressão por uns meses, aí eu me retirei, assim, da época do movimento e acabei não retornando mais, porque também já a galera do movimento continuou tocando o movimento de uma forma ok, assim, sem a minha presença, e eu também, depois que o cara tem filho, velho, é muitas demandas novas que surgem, né? E aí eu não tive mais, assim, condições de me manter ativo dentro do movimento Pro Cultura, mas foi uma semente que eu ajudei a plantar e que eu me orgulho muito, assim. Legal. E tá aí, ó, olha aí a importância de ter um advogado no meio da classe artística, né? Que foi lá, lutou pelos direitos e ajudou a desatar um nó que pode esse movimento lá atrás ajudou o que a gente tá fazendo aqui agora. Que a gente, o ruído aqui, hoje. O ruído, ele saiu do papel, que a gente já tinha esse projeto em mãos, mas a gente conseguiu força pra tirar ele do papel urgente com a Lei Aldir Blanc, a segunda edição agora. Sim, cara, pô, isso é maravilhoso, tá sendo uma oportunidade, assim, que eu vou te falar, eu acho que foi uma das pouquíssimas coisas positivas, assim, que a gente pode falar que vieram nesse período de pandemia.
pandemia, né? Se é que dá pra falar isso, assim, né? Mas foi uma coisa que, assim, quem já é da parte da cultura pode falar com toda certeza que nunca houve tanto recurso público sendo disponibilizado pra classe artística produzir, fazer e tal. E, tipo, é muito louco porque isso gera uma demanda geral, né? Gira toda uma engrenagem, né, cara? De produtores, É verdade. de editores, de técnicos e tal, que... A gente sempre comenta isso, que é incrível né, isso. velho? É muito louco, porque, tipo assim, por exemplo, a bebida pacífica foi contemplada com recurso, mas com esse recurso a gente, tipo, gerou demanda pra galera que gravou o disco do áudio, pra galera que fez o clipe, pra galera que trabalhou com assessoria de comunicação, pra galera do tráfego pago lá de social media e tudo mais. Então é um recurso que gira uma engrenagem econômica. Eu nunca tinha visto rolar assim, esse acesso a recursos da galera que faz trampo autoral, assim, tipo, além de dar condição para o artista, né, continuar produzindo, né, mesmo sem a possibilidade de ter apresentações públicas e tal, né, que foi inclusive a finalidade da lei. Pandemia. Mas assim, eu espero sinceramente que mesmo depois desse final da pandemia, agora que, tipo assim, teoricamente, né, os órgãos de cultura aqui do estado, eles agora têm know-how, né, para lançar, para executar editais, né? E espero que depois, agora, quando agora que a gente parece que está acabando a pandemia, que essa política se perpetue, né, cara? Porque só tem ponto positivo. Assim, né, seria cara? muito bom. Seria muito bom. Sim. A gente sempre comenta também que, por conta desse edital, né, a gente tem conhecido muitos artistas novos. Sim, pô. É verdade. Ajuda a impulsionar demais o trabalho, né? E chegar em outras bolhas que antes não chegavam. Total, cara, total. Muito louco, porque, tipo assim, agora que a galera pode, tipo, vai poder, tá podendo voltar a circular fisicamente, né? Tá todo mundo, assim, todo mundo que teve a oportunidade de produzir algo, né? De criar um portfólio através desses recursos da Lei Aldir Blanc, tá todo mundo com os portfólios, assim, bem melhores do que se imaginava que pudesse estar um tempo atrás, né? E isso eu falo também como a realidade da Bebida Pacífica em si, né? Tipo assim, a gente saiu de uma realidade onde a gente tinha um EP e um clipe, né? Feito na Tora Productions, né? Assim, com a ajuda de amigos, assim, que toparam fazer na camaradagem e tal. Pra agora tá executando o segundo ciclo de projetos, assim, onde a gente, tipo, tá pegando, além do conhecimento de como executar, como, tipo, organizar um orçamento, como realizar um cronograma e tal, que é essa parte executiva de projeto, a gente tá com um portfólio, pô, super aquecido, né? Um portfólio que nos dá muito orgulho, assim, de olhar para o que a gente está conseguindo produzir nesse período. Que massa, né? A gente também tá fazendo o nosso e a gente também tá muito feliz com isso. Não é, É verdade. Cara, muito louco, assim, É verdade. Muito da hora, cara. Muito da hora. Desgasta um pouco, né? A gente mesmo na banda, pô, a gente conversou entre si que a gente acabou, mesmo, assim, que não tenha sido intencional, mas a gente acabou ficando um pouquinho saturado, assim, de ter, até meio que sacanagem, né, falar isso. Tipo, a gente teve 4 projetos no total, né, aprovados com o recurso da Lei Aldir Blanc, 2 na primeira rodada e 2 na segunda rodada. E agora, nessa segunda rodada, a gente tá se sentindo um pouco cansado, assim, dessa correria de estar pelo segundo ano seguido executando e tal, e acaba, tipo... E isso em meio à realidade individual de cada um, que já é de, tipo, todo mundo tem outros trabalhos e tudo mais, né? A gente já faz o lance o corre da banda num período, assim, tipo, como se fosse um segundo turno de trabalho, né, pra todo mundo. E aí a gente tá um pouco saturadão, assim, tanto que agora, depois que a gente terminar de lançar isso, a gente vai ficar uns meses, assim, descansando, né, e tal. Descansando não, né? Tipo assim, dando um tempo, assim, pra se dar um tempo de cuidar da família, de, tipo, cuidar dos trabalhos, dos estudos, né? Sim, Eu imagino a correria, né, da vida jurídica, a vida família, a vida de música. Musical. Deve ser complicado pra caramba. Deve ser mesmo. Porra, é bom pra caralho, mas realmente tem que ter muita compreensão, assim, da família, principalmente, né? Porque, tipo, nessa fase de produção, tem dia que, tipo assim, eu saio de casa, fico até 6 da tarde no trabalho, saio, vou pro estúdio, chego em casa perto da meia-noite, tá ligado? Aí a minha esposa, tipo, eu agradeço muito ela pela compreensão, assim. Compreende, porque tem que compreender, né? Porque, tipo assim, ela mesmo, às vezes ela enche o saco e fala, pô, isso daí não acaba mais, não, é toda hora. Mas é bom, cara, é bom. É isso que, tipo, dá uma sensação de que a gente tá deixando um legado, né? Verdade.
Nossa, foi muito legal esse papo todinho. A gente não costuma, a gente tenta, né, no nosso formato aqui, ter uma conversa bem aberta, bem descontraída. Mas virou assim, tu contando uma história bem legal pra gente, porque se fosse uma série, né, uma série cheia de episódios de reviravolta e de coisa, e muito Nossa, aprendizado totalmente, aqui. mano. Totalmente, ó. Pô, cara, obrigado. Só agradecer pela oportunidade também. Pra mim é uma experiência nova. Nunca tinha participado assim, não, desse formato de entrevista de podcast, né? Acaba que a sensação é como se a gente estivesse trocando, batendo um papo mesmo, né? Da hora pra caralho. Bem suavinho, né? Que top. Massa, E, tipo, mano, pô, muito agradeço obrigado. vocês pela sensibilidade também em fazer perguntas legais, assim, conduzir a conversa de uma Massa. forma bem massa, tipo, não ficou repetitivo, nem cansativo. Aham. Porra, nem eu sabia que eu tinha tanta Legal. coisa pra falar. A gente tá aprendendo, tá tentando, tá todo dia se a gente lascando tá pra aprender. aprendendo. A gente tem que Isso aí. entregar 20 episódios. A gente tá São 20 na aulas práticas. raça. Você já tá em qual agora gravando? Deve estar no 7, Samir? No 8? Eu não sei, é porque a gente tem uns publicados, aí tem uns que estão em edição e tem os gravados e esperando pra entrar na edição. Então eu já Na perdi gaveta, meio que a né? conta. Pô, que massa, velho. E vida longa ao projeto. Aproveitar pra desejar Show. que Vida se longa. reverbere bastante, que se expanda e chegue aí a ser aquele podpar da vida um dia. Pô, se ganhar essa Olha aí, projeção aí, Isso Samir. aí. Tamo Ah, felizes pra Tem caramba. que sonhar, velho. Tem que sonhar. Com certeza. Vocês com são bons certeza. apresentadores, bons editores, ideia boa na cabeça, trabalham bem. Vai dar bom, vai Só dar deve bom. crescer. Valeu, Como sucesso pra você nós, então. Você quer se divulgar? Deixar o seu arroba, o arroba da banda? Não, só o recado que eu deixo é, galera, sigam aí o perfil da Bebida Pacífico, @Bebida Pacífico no Instagram, nosso principal canal de comunicação. Além disso, a gente está presente aí nas plataformas de streaming todas, só procura lá Bebida Pacífico, se inscrevam lá no nosso canal no YouTube também. E o recado que eu deixo é o seguinte: para quem é velho, para quem é de outras cidades, procure conhecer e consumir e apoiar os artistas que estão aí do lado da sua casa, que são seus vizinhos. É isso. Apreciem o trabalho deles, se vocês gostarem, ajudem a divulgar, porque o que faz o artista é o seu público. Então, para quem tá aqui, o importante é ter, primeiramente, o apoio e o aval do público daqui. E tenho certeza que se vocês pararem para procurar um pouquinho, vocês vão encontrar muita coisa boa e de uma galera que fala sobre a sua realidade, que está aí acessível para você ver sempre que quiser. Então, curtam e consumam a arte e a cultura locais. Esse é o meu recado. Muito obrigado. Show. É isso. Show demais. Legal. É isso aí. Então, tamo junto, galera. Obrigado. Muito obrigado pela conversa, Valeu, cara. mano. Abração.